Olá, eu sou Caio Matheus e eu vou estar apresentando aqui a terceira etapa do nosso projeto de Ciência de Dados. Minha dupla é a Gabriela Targino e a nossa aplicação é a da indústria de cinema. E essa etapa aqui, né, requer que a gente faça um dashboard e hospede ele no ngrok. Então, primeiro, antes de mostrar o nosso dashboard em si, eu vou estar explicando um pouco o nosso código, bem por cima mesmo. Então, para essa etapa aqui, a gente teve que utilizar a biblioteca Plotly Express, porque ela permite que a gente faça gráficos interativos, que era uma das exigências, né? Então a gente fez os gráficos no Colab normal e a gente passou para cá eles só depois de estarem prontos, né? A gente ter testado e tudo mais. Então aqui a gente está nomeando cada uma das figuras com o nome do gráfico em si. Então aqui o Sunburst, né? É um exemplo de um deles, aqui um mapa. E daqui a pouco eu vou estar mostrando esses gráficos para vocês. Então aqui a gente tem a parte onde a gente inicializa o dash, né? Daqui para cima é só os gráficos que a gente fez. E a partir daqui é onde a gente inicializa o dash. E aqui é onde a gente trabalha o design do nosso dashboard, né? Então aqui a gente mexe no layout, né? Aplica várias coisas em HTML para que fique visualmente bonito. E com isso tudo aqui feito, a gente parte para hospedar ele no ngrok, né, que é uma ferramenta que permite a gente expor um servidor local para a internet e permitindo que a gente compartilhe a nossa dashboard, que a gente desenvolveu utilizando o Dash, de forma online. E aí, esse nosso site, que é o do ngrok, ele está rodando no computador da Gabriela e eu estou acessando ele através de um link e utilizando outra máquina, que é o nosso dashboard está aqui. Então, aqui a gente fez um cabeçalhozinho bem básico, né? E aqui tem os gráficos que a gente fez. Então, o primeiro gráfico aqui, a gente fez o gráfico do tipo Sunburst, que ele é uma espécie de gráfico de pizza, só que ele tem um gráfico interno, onde a gente pode utilizar ele como uma espécie de filtro. Então, nesse gráfico aqui, a gente está relacionando gêneros de filmes com os países que produziram tal gênero. Então, se eu clicar aqui em qualquer um desses, por exemplo, animação, a gente vai ver que os Estados Unidos, né, produz a maior quantidade de filmes de animação, seguido de Reino Unido e Japão e tudo mais. E quando a gente passa o mouse em cima, a gente consegue ver a quantidade, né? Então, do nosso dataset, a gente tem 214 filmes de animação produzidos nos Estados Unidos. Tem 15 no Reino Unido, 13 no Japão. Então aqui a gente pode ir filtrando, né, em vários gêneros e analisando esse tipo de dado, né? Então eu posso vir aqui em ação, tem 1149 dos Estados Unidos, enfim. E tem uns aqui que ficaram meio escondidos porque o nosso dataset tem alguns gêneros que possuem poucos filmes, né? Tipo família, por exemplo, aqui que só tem 4 e todos eles produzidos nos Estados Unidos. Aqui tem mistério, que tem 17, né? E 13 nos Estados Unidos, 2 na França, um na Bélgica e um no Reino Unido. Então esse é o nosso primeiro gráfico. O segundo gráfico aqui, a gente fez um gráfico de barra com modelos, né? Então aqui é um gráfico de barras, onde na coluna vertical aqui a gente tem a quantidade de filmes produzidos e na horizontal a gente tem os gêneros. E aqui a gente consegue filtrar as empresas, né? Para observar especificamente a quantidade de filmes produzidos por cada gênero daquela empresa específica. Então, uma análise que a gente pode fazer aqui é uma análise comparativa entre duas empresas, por exemplo, né? Então, se eu tirar aqui essas três, eu posso fazer uma análise comparativa entre a Universal e a Warner. E eu consigo perceber, por exemplo, que a Warner, perdão, produz mais filmes de ação do que a Universal, né? Já que a Universal produziu 99 e a Warner 123. Porém, em comédia, a Universal toma a frente da Warner, né? Produzindo 115, enquanto a Warner produz 55. E a gente colocar a Disney aqui, por exemplo, né, a gente consegue perceber que a Disney, tanto em ação quanto em comédia, é bem suprimida, né, por essas outras duas empresas. Mas em aventura e especialmente em animação, né, a Disney lidera já com bastante folga. Então é uma análise que dá para a gente perceber, né, dá para a gente fazer entre as empresas e os gêneros. Esse outro gráfico aqui que a gente fez é um gráfico que mostra o orçamento e a arrecadação dos filmes, né, ao longo do tempo. Então, aqui a gente consegue perceber um fenômeno bem interessante, que é o fato de que no ano 1980, né, a partir do ano 1980, que é onde o nosso dataset começa, a gente vê uma concentração de filmes muito grandes aqui na faixa de 10 milhões, né, de orçamento e com lucro
relativamente baixo, né? Que não chega nas casas dos bilhões, como alguns filmes de hoje em dia chegam. Então, ao a gente dar play aqui, a gente consegue ir observando o passar dos anos, né? E a gente vai vendo que as bolinhas que anteriormente estavam mais aqui na faixa dos 10 milhões já estão chegando aos 100 milhões, né? E significa que os filmes, conforme o tempo vai passando, eles vão atingindo valores de custo muito alto. Bem como o lucro também, né? Se a gente voltar aqui em 2019, onde teve os Vingadores, a gente consegue ver que o lucro já chega aqui na faixa dos 3 bilhões, basicamente. Então é muita, muita coisa. E a gente consegue perceber a evolução ao longo do tempo. E nesse gráfico aqui a gente também pode filtrar os gêneros que a gente quer observar, né? Então, caso a gente queira observar só a evolução do custo dos filmes de animação, por exemplo, também é possível que a gente vá observando isso aqui ao longo do tempo, até que chegue nos... Aqui a gente pode dar um auto scale, né, para ficar mais fácil visualizar. E a gente vai observando os filmes de animação, né, o custo e o lucro ao longo dos anos. Bom, e esse último gráfico aqui a gente fez foi uma espécie de mapa de calor, né, utilizando o mapa mundi, e nele a gente consegue ver a quantidade de filmes produzidos em cada um desses países. Então, nesse mapa aqui à esquerda, a gente tem que os Estados Unidos ele está bem vermelho, né? Ou seja, ele é o que produziu mais filmes. E aí né, a gente optou por fazer um segundo gráfico, filtrando, né, retirando no caso os Estados Unidos, porque como ele é uma grande indústria, né, ele acabava prejudicando um pouco a visualização, já que apenas ele está vermelho aqui e o resto é tudo amarelo. Então não é algo muito interessante da gente visualizar. Mas já nesse segundo aqui, a gente consegue, dando um zoom aqui, a gente consegue perceber alguns países que já tem uma corzinha mais diferente de amarelo, né? Como, por exemplo, aqui a Austrália, com 42, né? Que é um amarelo meio esverdeado já. Aqui na França também, 105, Canadá. E após os Estados Unidos, né? O país que mais produz é o Reino Unido. Então, a gente vê ele aqui em azul. E aí ele, sem os Estados Unidos, né, fica um gráfico mais interessante, porque, bom, os Estados Unidos a gente já sabe que é o maior, então esse aqui a gente consegue ver a partir do segundo colocado. Então, o nosso dash é basicamente esse aqui, né, são os gráficos que a gente fez, né, de novo em relação à etapa anterior, e é basicamente isso. Obrigado pela atenção.